mas uma igreja que também venha perceber que enquanto nós estamos nesse mundo, nós precisamos agir com conhecimento, discernimento e posicionamento de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É engraçado que nesses dias, hoje é o nosso segundo domingo, falando sobre esse assunto, que Deus tem despertado irmãos aleatoriamente, 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada. Segunda-feira passada, eu falei, Deus, confirma que o Senhor está nisso. Uma irmã que está chegando agora na igreja, teve um sonho comigo, aonde eu estava parado na porta da igreja, um leão vinha para cima de mim, e eu resisti a esse leão através da oração, e durante a visão que ela teve, a igreja se posicionava, intercedendo e orando pela minha vida, pelo pastor da igreja. Então eu conto com a sua vida, eu tenho declarado que ciclos serão fechados, e eu tenho visto isso claramente. Eu conversava com uma querida irmã agora antes do culto, e o que Deus tem feito na vida dela em 3 meses é algo extraordinário, desde o dia que ela se posicionou, desde o dia que ela entendeu que ela é de Cristo, e não tem como ela dividir o coração dela com ninguém. O coração dela tem que ser 100% ao nosso Senhor Jesus. E hoje eu quero conversar com vocês, eu quero convidá-los a abrir 2 textos, Efésios 6, versículo 11, e 2 Coríntios, capítulo 2, por favor. Eu não sei se tem como, se atrapalha a filmagem, deixar isso aqui apagado, Mateus. Essas aqui de cima, atrapalha a filmagem? Atrapalha? Então pode deixar assim. Olha o que Paulo diz em Efésios 6,11. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. 2 Coríntios, ele também diz, capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os ardis. Hoje eu quero tratar com vocês sobre conhecendo as estratégias do inimigo. Esses 2 textos falam exatamente sobre isso. E o meu intuito hoje é que nós venhamos entender que a Bíblia revela todas as estratégias do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma, não para que nós venhamos ficar com medo e refém delas, mas para que nós estejamos atentos, vigilantes. Eu me lembro das arapucas. Quem já armou arapuca? Tem até uma música, né? Eu lembro que quando eu dançava forró, armei uma arapuca na beira da estrada. Você lembra? Eu sei que você também, quem é da minha idade sabe o que eu estou falando. E engraçado, quando o meu avô precisava capturar algum lobo que estava destruindo as galinhas do quintal, ele colocava exatamente uma galinha. E aquilo ali, depois de mais velho, que eu fui entender por que ele não colocava dentro da armadilha, da arapuca, ou daquilo que a gente chama de cilada, por que ele não colocava um pedaço de milho? Porque o lobo não gosta de milho. Então Satanás, você vai entender, e hoje eu quero que você preste bastante atenção, a maior arma de Satanás é aquilo que eu e você gostamos. Eu costumo dizer que Satanás é um cachorro sem dente. Nós é que damos os dentes para ele nos morder. Através das nossas escolhas, dos nossos posicionamentos, a gente entrega para Satanás uma espingarda armada, uma espingarda com bala, que nós entregamos para que ele mesmo venha nos destruir, porque ele perdeu na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele perdeu até a chave de casa. Só que a igreja entrou num ciclo que parece que está tudo bem e que ele não existe mais,
e que ele não se preocupa mais com as famílias, que ele não se preocupa com o que está acontecendo aqui nesta manhã, que ele não se preocupa com a sua vida emocional, que ele não se preocupa com a nossa saúde física, que ele não se preocupa com a nossa santidade, que ele não se preocupa com a nossa relação com Deus. A gente vive num tempo que parece que está tudo em paz, e isso é uma grande mentira. A palavra que Paulo usa no livro que ele escreve, na palavra que ele dá para Corinto, não ignoramos os seus ardis. A palavra ardis no grego significa noêmata, que tem um significado de planos, esquemas, estratégias, métodos. A palavra que ele usa, quando ele escreve para Efésios, ele usa a palavra grega metodeia, que vem da palavra método, ou estratagema, ou estratégia, que a gente conhece como cilada. Então a gente entende que Satanás, ele não age de forma aleatória, ele é estrategista. E como um bom estrategista, ele nos observa para conhecer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações, e enquanto ele observa, ele planeja e ele busca oportunidade para nos afastar daquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas a boa notícia é que a Bíblia revela essas estratégias. E eu quero dizer mais uma vez, nós não estudamos Satanás para glorificá-lo ou para temê-lo. Nós estudamos as suas estratégias para não sermos enganados por elas, para andarmos em obediência àquilo que a palavra de Deus diz: orai e vigiai, ou vigiai e orai. Essa palavra vigiai é por causa das arapucas, que ele arma todos os dias nos observando o que está acontecendo dentro da nossa casa, o que está saindo dos nossos lábios em dias difíceis. E ele fica observando, e ele vai planejando, e ele vai oferecendo para mim e para você exatamente aquilo que eu e você gostamos. E quando a gente cai naquilo que ele oferece para nós, é onde ele nos captura. É onde ele tem destruído tantas famílias. É onde ele tem afastado tantos jovens, tantos homens e mulheres da presença do Deus vivo. É onde ele conseguiu fazer com que as igrejas, a maioria delas, eu não vou generalizar aqui, se tornassem pequenos ou grupos, grandes ou pequenos, um verdadeiro grupo social, aonde nós não metemos medo mais a ele, porque nós não o tememos, nós não nos preocupamos com seus ardis, nós não nos preocupamos, a gente acha que tudo é natural e que está tudo certo, e que no final vai dar tudo certo. E a primeira, vê se isso aqui vai funcionar hoje. A primeira coisa que eu quero falar com você é sobre o engano. Gênesis 3, do 1 ao 5, eu até disse isso rapidamente domingo passado, deixa claro que a primeira e uma das principais armas e estratégias de Satanás contra nós é o engano. Observe, se você já leu Gênesis, que você não vê Satanás atacando Eva fisicamente. Satanás aborda Eva e tem com ela uma conversa. E a sua primeira pergunta é assim que Deus disse? Eu tenho me preocupado muito com essa pergunta, porque ela continua sendo feita por Satanás. E o que mais me preocupa é que ela não tem sido feita mais por ímpios. Essa pergunta, é assim mesmo que Deus disse? Ela tem sido feita por pastores. Ela tem sido feita por pessoas que se dizem cristãos e que lançam essa pergunta no coração de milhares de pessoas, porque por conta das redes sociais, hoje, aquilo que eu falo aqui está sendo transmitido para muitas pessoas, e olha que eu sou pequenininho. Tem gente que tem um alcance absurdo, e que lança essa pergunta, é assim mesmo que Deus disse? A gente vê que o primeiro ataque foi contra a palavra.
E dentro desse ataque, a gente aprende 3 movimentos sorrateiros e 3 movimentos perigosíssimos que ele faz e continua fazendo dentro do engano. A primeira e o primeiro movimento é questiona a palavra. Foi isso mesmo que Deus falou? Hoje ele continua fazendo assim. Será que a Bíblia é atual? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou batista. Nós somos batistas. E não tem conversa com o pastor Maxwell. Se a Bíblia diz, eu discuto. Se a Bíblia não diz, eu não discuto. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Você quer conversar comigo sobre aquilo que a Bíblia diz, você vai conversar o dia inteiro comigo. Mas se você quiser provar algo para mim que a Bíblia não diz, você perdeu o parceiro. Porque para mim o que está escrito, está escrito. Deus disse, ponto final. Ponto final. Será que é pecado isso mesmo? Será que Deus pensa assim? Ele questiona a palavra. E isso tem feito um estrago tão grande, porque gente, olha para mim, o diabo não está nem aí de você estar aqui. O que ele importa, o que você começa a incomodá-lo, é quando você se posiciona em relação ao Evangelho. Ele não importa de ver igrejas transbordando em 5 anos, juntar 5, 10, 12 mil pessoas. Sendo que as pessoas saem de lá e elas continuam as mesmas. Elas continuam com a vida promíscua, elas continuam com a vida mentirosa, ela continua com a vida de engano, ela continua sendo um péssimo pai, um péssimo marido, uma péssima esposa, uma péssima mãe. No domingo que vem ela volta na igreja, levanta a mão, mas não há transformação, porque será que é pecado? Será que não está tão radical esse negócio? O segundo movimento, ele distorce. Você nunca vai ver Satanás trabalhar com uma mentira absoluta. Ele sempre vai juntar uma meia verdade com uma meia mentira e vai lançar no nosso colo. Ele distorce. E ele tem trabalhado isso exatamente da mesma maneira que fez com Eva. A terceira coisa, o terceiro movimento, ele contradiz a Bíblia. Deus diz, certamente vocês morrerão. Satanás olha para Eva e fala, você não vai morrer não. Deus afirma e Satanás nega aquilo que Deus afirmou. Eu estou falando para crente aqui. Eu estou falando para cristãos aqui. E se você verdadeiramente serve ao Deus vivo, se Ele tirou você do lamaçal e transportou você para o reino do amor do seu Filho, se Deus disse, não há meia verdade. Se Deus disse, é verdade. E nós precisamos abrir o nosso coração e entender que o engano é algo terrível que alojou nas famílias cristãs e nos púlpitos das igrejas cristãs. É inacreditável como ele nos observa, como ele planeja e como ele engana a igreja de Cristo. E a gente anda no nosso dia a dia, nas nossas relações, como se ele deixasse de ser enganador. Ele continua sendo enganador. A segunda, acusação. O texto de Apocalipse 12:10 diz, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Uma das principais estratégias do inferno é a acusação. É inacreditável durante esse período que aconselho, que trabalho com gente, e até mesmo a minha própria vida, como que a seta de acusação vem contra nós diariamente. Quantas pessoas eu conheço, falam, não, pastor, eu tenho que arrumar minha vida para voltar para a igreja.
Ele entendeu tudo errado. Eu tenho que estar na igreja para arrumar minha vida. Mas sabe quem que segura ele lá fora? O acusador. Porque existe uma grande diferença, uma enorme diferença entre convicção e condenação. Deixa eu te explicar, o Espírito Santo, ele nos convence, olha para mim. O Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado. O Espírito Santo, ele nos conduz ao arrependimento. E o Espírito Santo nos aponta a graça salvífica. Aí entra em cena Satanás, diferente, ele nos condena. E além de nos condenar, ele nos acusa. Então ele relembra a mim e a você os pecados antigos. Quantos pecados que você ainda traz no seu embornal, que Cristo já lançou no abismo do esquecimento e até hoje uma voz sopra no seu ouvido dizendo que você não é digno. Quantos de nós temos os nossos erros antigos, que seja de ontem, relembrados pelo acusador? O acusador, além de relembrar os nossos erros antigos, ele produz culpa, e com uma culpa destrói sonhos e rouba propósitos. Por isso que o Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Ao invés de gerar culpa em nós, o Senhor gera em nós alívio. Eu morri pelos seus pecados. Eu perdoei você. Pastor, mas eu não presto. Deus decidiu amar pelos que não prestam. Eu sou o primeiro da fila. Como o apóstolo Paulo, de todos eu sou o maior pecador. Pedro nega Jesus 3 vezes. Judas traz Jesus. Os dois pecaram. A grande diferença é que Pedro correu para o braço da graça e Judas aceitou o sopro do acusador. Não houve diferença de peso, não há diferença de peso de pecado. Existe sim a consequência, mas não há um pecado sequer que o Senhor não te perdoa. Olha para quem está do seu lado, fala: e aí, perdoado, tudo bem? Eu gosto muito daquela música, eu sou quem Deus diz que eu sou. Conhece? Como é que é? Escolhido, perdoado, eu sou quem diz que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E eu sou escolhido, perdoado, amado, herdeiro, co-herdeiro do Cristo. Não há acusação mais sobre nós. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, dê uma salva de palma ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sabe aquelas frases que vem, Deus não pode mais se usar? Ou aquela que diz, meu passado acabou comigo, eu estraguei tudo, não tem solução para mim. Lança isso no lixo da sua história. Não diz respeito a você, diz respeito a quem habita em você. Eu não estou aqui porque eu mereço estar aqui, eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. E eu não sou nem um pouquinho diferente da sua história. Eu não sou nem um pouquinho diferente de você. Eu estou de pé por causa da graça. E eu corro para a graça todos os dias. Eu lembro dela todos os dias. Nada pode me separar do amor de Deus. Terceiro, divisão. Mateus 12:25 é uma das estratégias terríveis do reino das trevas. A Bíblia diz: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Por isso que Satanás divide famílias. Por isso que Satanás divide casamentos. Por isso que Satanás divide ministérios. Por isso que Satanás divide amizades, acaba com amizades de anos.
lideranças. Se você já leu Atos, você vai ver que a igreja estava crescendo absurdamente. Mas em um determinado momento, eu vou ler o texto para você, acontece uma murmuração. A Bíblia diz: os judeus de fala grega queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Eu fico imaginando esse ambiente aqui. Deus operando, almas sendo salvas, 3.000, 5.000. Não tinha microfone, nem nada de som, viu? Ela no gogó. Eu aprendo com isso aqui, abrindo parênteses, que no diz respeito a isso aqui, diz respeito à voz do Espírito na vida de cada pessoa. Por isso que isso aqui, sem isso aqui, o que converte, o que leva a pessoa a ser transformada, não é a bela guitarra tocando, ou o belo violão, ou o belo ministro. Tudo tem a ver com Cristo, é o Espírito Santo que move. Por isso, para de endeusar pessoas, para de endeusar cantores, porque se o Espírito Santo sai de cena, é mais uma pessoa. É mais uma pessoa. Não existe pastor semideus, que o próximo cargo agora é semideus, né? Não há cadeiras aqui, eu já cansei de falar e eu falo para todos que estão aqui. Nunca haverá cadeiras aqui enquanto eu for pastor. Ninguém senta aqui, todo mundo senta aí, porque todo mundo é igual. Só tem uma estrela aqui, a estrela da manhã. É Cristo Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Toda a terra está cheia, todo nome, toda língua confessará que só Cristo é o Senhor. Eu passo, outros pastores passam. O Senhor é de eternidade a eternidade. É assim que funciona. O inferno entende que muitas vezes ele não precisa destruir famílias ou igreja. Basta fazer com que eu e você lutemos uns contra os outros. Por isso que eu falei domingo passado, se dentro da sua casa está tendo gritaria, se dentro da sua casa está havendo desrespeito, procure ajuda, porque você está causando divisão e tem alguém que ama isso. Ama isso. Se a hora que vocês sentam à mesa para conversar, vira briga, não há mais diálogo. Marido não vê a hora de, está na hora de eu voltar para casa, eu não queria voltar para casa. Ou a esposa lá, não, o cara já está chegando, e está errado. Isso não combina com pessoas salvas. Isso não combina com pessoas cheias do poder de Deus. Divisão. E a gente vê que muitas batalhas que nós pensamos ser contra pessoas, na verdade, são ataques do inimigo para destruir a unidade. Se você já leu João 17, você vai ver que na oração sacerdotal, na oração que Cristo faz, ele fala: Senhor, que eles sejam um como nós somos um. Há muita importância na unidade. Por isso que Efésios 4:3 diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos caminhar. O quarto. O inimigo usa a tentação. A gente vê que como nós, Jesus foi tentado, e isso é relatado em Mateus capítulo 4, ali do 1 ao 11. Jesus foi tentado no deserto e isso nos ensina que tentação em si não é pecado. Ceder à tentação é que gera o pecado. O problema está aí. Observe que Satanás, ele trabalha dentro do texto de Mateus. Primeira coisa, ele fala para Jesus: transforme pedras em pão. Aqui a gente vê ele atacando a necessidade física. Depois ele fala: lança-te daqui para baixo. É a segunda tentação. Ele mexe no orgulho de Jesus. Ele mexe no nosso orgulho. A terceira forma que ele tenta, ele ataca a ambição. Tudo isso te darei. Eu ensino para as ovelhas do Senhor que Ele envia para os meus cuidados. Nem toda porta é Deus que abre. Cuidado,
que se aquilo que você está vivendo hoje está te dando muito dinheiro, mas está afetando a sua relação com a sua esposa, com sua família, com seus filhos, te afastou de uma relação de intimidade com Deus, cuidado, pode ser que essa porta não seja do Senhor. Você nunca vai ver nós, batistas, ensinarmos, em especial aqui, a respeito, traz dinheiro que Deus te dá. Jamais. Eu não trago dinheiro para receber. Eu invisto no reino, não 10, 11, eu dou 100% de mim, porque eu já recebi 100% do Senhor. É tudo o contrário. É tanto engano, é tanta mentira, é tanta coisa que está acontecendo. Por isso que o Senhor nos colocou essas séries, onde a gente vai estar falando sobre conhecimento, discernimento, posicionamento, porque a igreja precisa aprender o beabá. Você não tem que sair procurando igreja para te dar coisas aqui. Quem te ofereceu as coisas aqui foi o mesmo que ofereceu para Jesus no deserto. Basta você se prostrar a mim, que tudo isso eu vou te dar. Ele continua usando as mesmas áreas, as nossas necessidades, as nossas vaidades, o poder, prazer a qualquer custo, independência de Deus. Para que eu preciso de Deus? Se eu posso ser igual a Ele? Foi o que Ele falou para Eva. Como, pastor, que Jesus então venceu as tentações? Está escrito. Jesus venceu pela palavra. Então, a maior arma para nós não cairmos na lábia do tentador é a palavra. Nós precisamos guardar nosso coração. O quinto e penúltimo ponto: desânimo. Eu gosto muito de Neemias, eu amo o livro de Neemias, onde fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. E não foi fácil. Neemias 4, em especial, deixa claro que quando ele se dispõe junto com o povo, preste bem atenção nisso aqui, a reconstruir Jerusalém, surgiram os opositores. Sanbalate e Tobias representavam a toda aquela ação de estratégia constante do inimigo para que aquele povo desistisse daquela obra. Desanimar antes que termine a obra. Quantas vezes você, ou talvez hoje, você está desanimado em alguma área da sua vida? Você está respirando? Se você ainda está respirando, vale a pena ter o ânimo renovado nessa manhã. Não é o seu fim. Não é o fim das suas relações. Não é o fim dos seus filhos. Não é o fim dos seus sonhos. Não é o fim do propósito de Deus para a sua vida. Ainda existe uma obra que você precisa terminar. Não acabou. Acaba quando Deus diz que acaba. Não contra as vozes dos desânimos diz que acaba. Não contra essas mentiras que vêm de Satanás e muitas vezes usa pessoas. Para de orar pelo seu filho, já está morto. Você lembra dessa passagem? Quando Jesus vai na casa de Jairo, as pessoas chegam lá e falam: para de incomodar o mestre. Ele olha para Jairo e fala: Jairo, não dá ouvido para isso aqui. O teu filho vive. A última palavra não é dessas vozes de desânimo, é minha. Continua olhando para mim, continua olhando para mim. Sanbalate dizia assim: que fazem esses fracos judeus? E ele continua do mesmo jeito. E o objetivo é quebrar a nossa motivação de buscar Deus, de continuar na esperança do Senhor. Ele continua soprando nos nossos pensamentos, dizendo que a gente não consegue, dizendo que ninguém reconhece o nosso esforço, dizendo que não vale a pena continuar, dizendo para nós que Deus nos abandonou. Ele continua agindo do mesmo jeito. Você consegue entender engano, divisão,
desânimo. Qual que é o outro? Já esqueceu? Tentação. Foi assim com Elias e tem sido assim conosco. Mas eu acho interessante que quando Deus encontra com Jesus, ou com Elias, Ele não traz condenação para Elias. Ele traz descanso, Ele traz alimento, Ele traz água. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do seu lado. Escolhe uma pessoa aí. Feche os seus olhos e ora, fala: Senhor, restaura o ânimo do teu filho, da tua filha nessa manhã. Você pode fazer isso por 1 minuto. Fala: eu não conheço, eu não sei o que está no coração dela ou dele. Restaura o ânimo. Se você está orando com a sua esposa, com o seu esposo, fala: Senhor, restaura o ânimo da minha casa. Restaura o ânimo do meu marido, da minha esposa, dos nossos filhos. Restaura o ânimo da nossa família, para a gente continuar marchando, olhando para Cristo, acreditando que o Senhor é a nossa esperança e que a última palavra vem do Senhor. Ânimo, igreja. Ânimo. Que o Senhor restaure o cansado nessa noite. Que o Senhor restaure o cansado nessa manhã e à noite, agora mesmo também. E o sexto. O sexto. Ele tenta enfraquecer a nossa fé. Lucas 22, 31 ou 32, que Jesus disse a Pedro: Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Eu disse rapidamente isso no domingo passado, que o alvo de Satanás não sou eu, você ou Pedro. O alvo de Satanás é a nossa fé. Por isso que Jesus continua respondendo para Pedro. Ele diz: porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tua fé, a preocupação de Jesus para com Pedro era a fé de Pedro. É a minha e a sua fé. O diabo tem bombardeado a nossa fé, porque ele sabe que se a nossa fé acabar, o que nos resta? Vocês sabem que os meus filhos moram fora do Brasil. O Henrique está com dor de garganta. Não adianta, irmão, filho é beber o resto da vida. Se você falar outra coisa, você é um mentiroso. Ô, meu bebezinho, um cavalão maior do que eu. E na América é diferente daqui, lá não consegue comprar remédio. A irmã que eu estava atendendo, viu que a hora que ele conversou comigo: ei, pastor, nem lembro o que ela falou. Mas já pensou se eu ficasse aqui preocupado com meus filhos? O que eu posso fazer pelos meus filhos? Eu preciso de fé para saber que Deus cuida dos detalhes da história dos meus filhos. Que Deus não perdeu o controle do volante da minha história. Ele continua guiando a minha vida. E não é a minha presença que gera segurança. É o poder de Deus que gera segurança. São os anjos acampados ao redor deles que gera segurança. Não diz respeito a nós, por isso que o diabo vem contra a nossa fé. Ele sabe. Se você já leu Hebreus, você vai ver que pessoas venceram perseguições. Que a Bíblia fala de homens e mulheres que venceram prisões, açoites. Homens e mulheres que sofreram perdas, sofrimentos terríveis, e ainda assim glorificaram o nome de Jesus. Sabe o que é isso? Uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Não em homens. Por isso que eu volto a dizer para vocês: não tem a ver de homens. Não coloque a sua fé em mim, ou no pastor Zé, ou Joaquim, ou qualquer outro pastor. Não coloque a sua fé nos governos.
Coloque os teus olhos no autor e consumador da sua fé. Aquele que está sentado no trono e reina sobre tudo e todos. E que está olhando exatamente para o que está acontecendo aqui nesse momento. E que sabe exatamente o que está no seu coração. E antes que saia a palavra da sua boca, Ele sabe o que você vai falar. Creia nele. Em tudo dai graça, mesmo nas perdas. Em tudo dai graça, o diabo não vai conseguir me desanimar. Ele não vai conseguir roubar minha fé. Concluindo, engano, acusação, divisão, tentação, desânimo, ataques contra a nossa fé, são alguns, ou as principais estratégias de Satanás. E antes de orar, eu quero trazer para você como vencer essas estratégias. Eu só vou ler o versículo, porque a palavra fala por si. E eu vou ler aqui com vocês. Aí, está pequeno, hein? Não, vocês também não estão vendo, não, pastor. Duvido. Pastor, como que eu venço o engano? João 17, presta atenção aqui. Diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Pastor, como que eu venço o engano? Palavra de Deus. Por isso que o Senhor fala para Josué, no que diz respeito à palavra do Senhor, a relação que ele tinha que ter com ela. Nós precisamos voltar nossos olhos para a Bíblia. Nós temos que parar de procurar aquilo que nos anima a alma e voltar nossos olhos para a Bíblia, aquilo que confronta a nossa alma. Como que eu venço a acusação? Correndo para a graça, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Toda hora que soprar condenação na sua vida, acusação, declare essa palavra. Pela palavra Jesus venceu. Pela palavra nós vamos vencer. Pastor, como que eu conviso? Lido com a divisão. Efésios 4:32. Sejam bondosos, prestem bem atenção aqui, famílias. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Só tem um jeito de nós batermos de frente contra a armadilha da divisão: perdoando e buscando a unidade. Pastor, como que eu venço a tentação? Mateus 4:4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Só tem um jeito de você resistir à tentação. Só tem um jeito de você matar o seu desejo, a sua concupiscência dos olhos, os seus desejos da carne, pela palavra. Não adianta você fazer campanha, 1.500 campanhas por ano, se você não se submeter ao Evangelho, o diabo vai arrebentar com você. Só o Evangelho põe Satanás no lugar dele. Só a palavra de Deus vivida, obedecida, declarada. Pastor, como que eu venço o desânimo? Salmo 42, versículo 11. Porque você está triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Onde está a sua esperança? Se a sua esperança estiver aqui, você vai ser tomado pelo desânimo. Mas se a sua esperança estiver em Deus, pode acontecer tudo ao seu redor, ao seu derredor. Ainda assim, eu espero em Deus. E o último, contra os ataques da fé. Hebreus 12:2 diz: tendo os teus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero pedir para a equipe de louvor vir aqui. Eu quero convidar você a se colocar de pé.
Olha só a música que Deus colocou no meu